texto, né, sobre o tema da sua conferência e que, além da edição que nós iremos utilizar no âmbito da PUC Minas, esse material vai estar disponível no site do Unesp a partir do final do ano, para que todos vocês que não são nossos alunos aqui ou que já passaram pela disciplina de Filosofia 2 possam ter contato com essa brilhante reflexão do professor. Muito obrigado. Bom, eu vou, na sequência aqui, passar a palavra aqui do professor José Luiz Quadros de Magalhães, que possui graduação em Direito pela UFMG, graduação também em Língua e Literatura Francesa pela Universidade Nancy II, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado pela mesma universidade. Atualmente ele é professor titular aqui da PUC Minas, professor adjunto da UFMG e também professor do programa de mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas. O professor Zé Luiz é pesquisador do Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Autônoma do México e também professor convidado do doutorado da Universidade de Buenos Aires. Ele, entre outras atividades, foi coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UFMG, membro da Comissão de Direitos da OAB, procurador-geral da UFMG, também foi presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, entre outras atividades. Então, uma alegria. Né? O pessoal do direito que já conhece está tendo uma risada aqui dos créditos. Mas é uma alegria também tê-lo conosco, professor Zé Luiz. Prefere outro? Oi. Bom, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, para debater esse tema, que é um tema de grande importância, e agradecer mais uma vez o convite do professor Robson, né, sempre me prestigiando, convidando para participar de eventos, né, de grande importância, né, para a nossa academia. E eu trouxe aqui, na verdade, quando eu comecei a preparar essa minha fala, eu fui pegando algumas preocupações, eu acabei preparando 6 palestras, mas não tem nenhuma. Então, na verdade, o que eu pretendo aqui? Obviamente que em 20 minutos, né, não dá para a gente aprofundar em nada. Então, o objetivo aqui é mais fazer algo que eu gosto de fazer muito com meus alunos, os alunos estão aqui já me conhecem, fazer provocações. Ou seja, a ideia aqui é tirar um pouco, né, a pretensão de tirá-los de uma posição de conforto, de incomodá-los, né, fazer com que vocês durmam meia hora mais tarde hoje, não conseguir dormir, ficar revirando na cama. Se conseguir isso, vocês saíram até com um pouquinho de raiva de mim, eu acho que o papel do professor é esse, né? Fazer com que vocês procurem, né, ler, pesquisar, etc. E a ideia é que, obviamente, nesse tempo é simplesmente levantar algumas questões que não tem como a gente aprofundar. Então eu optei por quê? Vou tentar levantar essas 6 questões aqui, em vez de aprofundar numa delas, colocar essas preocupações para que então depois a gente possa debater um pouco e convidá-los para que vocês possam visitar o meu blog também. Eu criei um blog tem 1 ano e meio, eu criei um blog para auxiliar na graduação, e eu coloco alguns livros meus que foram esgotados em papel, eu coloquei no blog, estão gratuitamente disponíveis no blog, tem os planos de aula, teoria de Estado, teoria da Constituição, um monte de textos, colunas de alguns professores. Eu acabei de convidar o professor Robson aqui, que seria uma honra. O professor Robson também tem um blog espetacular, onde então a gente pode ter sugestões de livros, filmes, etc. Bom, feita a propaganda, introdução, vamos às preocupações. E aí eu quero começar citando, na verdade, a minha primeira preocupação nessa questão toda, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde a mídia brasileira, felizmente, perdeu muito o seu poder de influência em tempos de redes sociais, de expansão da internet, de blogs, né, e etc., onde a gente já viu uma certa capacidade importante de reação dos cidadãos a esse permanente e feroz controle da grande mídia. Né? E a nossa grande mídia parece estar esperneando e está meio que autista, né? Principalmente nesse evento, uma mídia autista, estamos fechando no mundo deles. Isso é bom para nós, que eles fiquem... com relação a esse episódio dessa ação penal 470, né, ou do mensalão. Recordo outro dia uma fotografia da Praça dos Três Poderes em Brasília, em frente ao STF, um monte de barreiras, né, mas um monte de barreiras, polícia e 2 manifestantes. E aí o julgamento do século, o século só está começando, né? O maior julgamento da história brasileira, o maior episódio de corrupção. Quer dizer, e a mídia fica esperneando isso, e eu acho que a população já percebeu, talvez, né, que não vamos resolver o problema da corrupção, né, com esse processo penal.
Aliás, não vamos resolver problema nenhum com o direito penal, porque o direito penal nunca resolveu, né, esses problemas. E aí, a primeira questão que eu queria colocar é o seguinte. Eu vou começar citando um filósofo e um psicanalista que eu gosto demais, leio demais, eu tenho vários trabalhos publicados no Brasil, e ele, na sua obra, é um cara muito provocador, que é o Slavoj Žižek. Ele é um filósofo esloveno, tem muita coisa hoje traduzida no mundo inteiro e publicada no Brasil, pela editora Boitempo, principalmente, mas outras editoras aqui também publicam a obra do Žižek. E num desses livros, esse livro não foi publicado no Brasil ainda, vocês encontram em espanhol, uma edição argentina, e em português de Portugal, uma edição portuguesa, encontra até baratinho para comprar nesses sites aí da internet, como Estante Virtual, por exemplo, encontra até, que o livro chama Violência. Nesse livro ele vai trazer uma abordagem sobre 3 formas de violência: a violência subjetiva, a violência objetiva e a violência simbólica. O que ele vai chamar de violência subjetiva seria como uma quebra por um ato violento, de vontade, de uma aparente normalidade de não violência. Então, a violência subjetiva, nós estamos aqui nessa sala, aparentemente sem nenhuma violência, né, quando então alguém não gosta do que eu falo, levanta e me dá um tiro, umas coisas trágicas, né? Me xinga, né? Então, você sai dessa situação de normalidade. A normalidade seria a situação de não violência, por um ato de vontade de alguém que não gostou, né, do que eu falei e faz uma agressão verbal, uma agressão física, etc. Isso então seria a violência subjetiva. Em geral, e mais do que em geral, nós podemos ver que as políticas públicas de combate à violência, assim como as políticas públicas de combate à corrupção, né, as políticas públicas de combate à violência são políticas públicas apenas de combate à violência subjetiva. Então, o que vai fazer com que nos dê uma sensação, olha, nós vamos conseguir resolver o problema da corrupção com a lei do ficha limpa, com a ação penal 470, o mensalão, condenando esses caras, etc. Não vamos. A sensação que vai dar, né, no final de algum tempo, é que a gente vai estar enxugando gelo, apagando incêndio. Óbvio que não vai resolver coisa nenhuma. Por que não vai resolver coisa nenhuma? E aí vem o Žižek e fala, olha, por quê? Porque existe essa violência subjetiva, ela é gerada por 2 outras formas, ou 2 outras violências que são permanentes e que são, para a maioria das pessoas, imperceptíveis. A gente acha que está numa situação de não violência. A normalidade seria a situação de não violência. Só que há uma violência permanente, uma violência objetiva, estrutural, nas relações sociais, nas relações econômicas, que empurra como um ferrinho de dentista, o tempo todo incomodando, empurrando, e a violência simbólica. Eu vou citar um caso, como não dá para a gente aprofundar nisso, e aqui fica a provocação, a sugestão do livro, e depois o blog que está aí projetado, se vocês quiserem anotar o endereço, me façam a visita, com um caso, e com uma provocação que eu faço, num projeto que tem da UFMG, que chama Projeto Polos. Eu coordeno um dos programas do Projeto Polos, que chama Escola que Protege. No ano passado, nós fomos a cerca de 15 municípios de Minas Gerais, principalmente aqui da região metropolitana, de Belo Horizonte, e municípios do Vale do Jequitinhonha. E na abertura, geralmente faço uma palestra de abertura, e o curso tem profissionais das mais várias áreas do conhecimento para debater a questão da violência na escola, violência envolvendo crianças e adolescentes, a questão das drogas e a questão do bullying. Eu vou dar esse meu exemplozinho na questão do bullying, que é um exemplo que eu tenho usado muito para a gente entender isso que eu estou querendo dizer nessa primeira preocupação que eu trago. Eu começo a minha fala geralmente fazendo uma provocação para as professoras e para os professores. Falando, olha, como é que vocês querem que a escola, através de determinadas políticas pontuais, assim como o governo do município, muitas vezes, ou do Estado, faz algumas políticas pontuais de combate à prática do bullying. O que seria o bullying? Um nome novo para uma prática moderna, uma prática antiga. Onde, então, uma criança ela começa a ser torturada, uma criança ou adolescente começa a ser torturada, não só com criança ou adolescente, mas a gente estava nesse universo. Ela começa a ser torturada mentalmente, porque de alguma forma ela é considerada diferente pelo grupo. Essa tortura mental permanente, sistemática, diária, ela pode chegar à agressão física, e muitas vezes chega à agressão física. E quando eu faço a provocação, geralmente as professoras, os professores reagem mal. Olha, mas como, professor? Como é que a escola moderna, como é que a escola ensina o bullying? Olha só.
Vou te provar isso. A escola, a primeira coisa, a escola vai chegar e falar: você só pode entrar na escola se você estiver uniformizado. Se você não estiver uniformizado, você não entra. Se o seu uniforme, sua meia estiver de outra cor, você não entra. Se você tiver com o cabelo assim, ou tiver com piercing, ou tiver com como é que chama esses desenhos, tatuagem, não sei o quê, você não entra. Outro dia, a minha filha de 10 anos chegou em casa porque a professora falou que agora tinha que assistir a aula com o cabelo preso. Falei com ela: não, filho, nós vamos conversar isso aqui porque você é uma mulher livre. Você vai na aula com o cabelo que você quiser, azul, vermelho, para cima, preso, solto, né? E eu estou do seu lado nessa luta. Vamos lá resolver esse problema. Ou seja, o que a escola vai chegar? Qual que é o recado? Né? Qual é que está diariamente, isso é dito simbolicamente pelo uniforme escolar, né? E por outras coisas. Qual que é o recado? O bom é o padrão, o bom é o uniformizado, né? O bom é o que está dentro do padrão. Logo, qual que é o registro dessa criança? Ela vai chegar e falar: bom, o que está dentro do padrão cabe. Se eu estou fora do padrão, se eu não estou uniformizado, não tem lugar para mim. Né? Se eu estou uniformizado, se eu penso desse jeito, ajo desse jeito, sento desse jeito, concordo desse jeito, me visto desse jeito, tenho cabelo desse jeito, eu sou aceito. Se eu fujo desse padrão, eu sou rejeitado. Olha, qual é a conexão fácil que essa criança vai fazer? Facílio, eu vou dizer: olha, então, o que foge do padrão é ruim. E logo o que foge do padrão para ela, né, vai ser combatido por ela. Ou seja, de repente eu levei um coleguinha que, por padrão do que considerado para ela diferente, e o diferente é ruim, o coleguinha é baixo demais, alto demais, magro demais, gordo demais, tem uma cor diferente, um cabelo diferente, um nariz diferente, um olho diferente, é 4 olhos. Né? Eu era, implicavam comigo que era magro demais, agora eu engordei, não consigo emagrecer, agora vai implicar que eu estou gordo demais. Não saca esse negócio. Então você começa a falar: não, você tem que seguir o padrão, né? Siga o padrão. E óbvio que a criança vai resolver isso. A escola está ensinando, e aí que eu estou querendo chegar ao primeiro ponto. Não vai adiantar nada políticas públicas de combate ao bullying dentro de uma estrutura que gera permanentemente, né, um registro de prática ou de rejeição ao diferente ou de rejeição à diversidade. Não vai. Então você pode estabelecer políticas de combate à violência pontuais para a violência subjetiva e não ficar discutindo como isso, gente. Basta estudar a história da criminologia, a história do crime, pega no século XVIII, século XIX, século XX, como é que eles repetem o mesmo discurso. E fizeram no século XVIII, vai fazer de novo no final do século XIX, faz de novo agora. Não funcionou no XVIII, não funcionou no XIX, não vai funcionar no século XXI. Por quê? Porque a questão estrutural ela permanece oculta. A violência simbólica ela permanece oculta. E não tem como você combater a corrupção mantendo um sistema social e econômico que vai incentivar isso e que vai até premiar isso, onde a corrupção está diária, está o tempo todo, está no campo de futebol. Aliás, é irritante torcer para time de Minas Gerais, né, com esses juízes que roubam o tempo todo para os times de São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A corrupção está o tempo todo permeando nas pequenas relações, quando você fura a fila, quando você está o tempo todo. E aí, de repente, os caras chegam, né, e aí a gente chega ao segundo ponto, né, é a segunda preocupação, chega e fala: não, eu raramente vejo televisão, mas às vezes faço companhia. Minha mãe que está com 91 anos, ela gosta de ver esses Jornal da Globo, por exemplo, essas coisas fazem mal, realmente faz mal. Mas não pode falar que a saúde dela está ótima, né? 90 anos de idade, eu não posso falar nada, está muito melhor que a minha. Mas o cara da Globo fala: nossa, depois desse julgamento a sociedade brasileira será outra. Que ridículo, né? Ridículo é aquele espetáculo. Começou a falar no meu nome para ministro Supremo. Nunca, né? Mas eu comecei a treinar. Você tem 2 requisitos para ser ministro Supremo. Primeiro, você tem que aprender a falar direito constitucional, direito penal, direito penal, direito penal, direito constitucional, né? Porque o direito penal é para os pobres, o direito constitucional é para os ricos. E aí você aprende depois a fazer cara de autoridade. Repara, todos eles fazem. E esse é aquele espetáculo de vaidade onde vem um problema seríssimo que a gente tem que pensar. Né? Uma das conquistas do Estado Democrático de Direito foi o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, né? A necessidade de provas, a presunção de inocência. E aí então a gente vê essa mídia, né, pressionando esses juízes a decidirem com penas graves, alguns crimes já estão prescritos, né, com provas, em muitos casos, na maioria dos casos. Aliás, o Procurador-Geral da República, quando fez a denúncia, ele falou: olha, embora não tenha provas, então, acabou o processo. Se não tem provas, acabou o processo. E aí é muito grave.
Aí é muito grave a gente aceitar, aí é muito grave a gente aceitar na sociedade que as pessoas comecem a ser condenadas por pressão da imprensa, que aliás isso tem acontecido muito, né? Onde a imprensa já condena, já põe na capa da revista, já destrói a vida da pessoa, né? Sem provas, sem nada disso, como aconteceu em vários episódios recentes, aquele homicídio lá daquele casal lá, Nardoni, os fóruns em geral morrem, então nem se fala, eles já vão presos e ficam, né, até sem julgamento, pensar que o Dantas, né? O Dantas não ficou 24 horas preso, né? Eu lembro uma notícia de um jornal, não lembro qual agora, na época que o Dantas foi preso e foi solto por uma liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal foi ao Supremo à noite para dar a liminar para o Dantas, aquele banqueiro, né? E naquele dia tinha uma moça no Rio de Janeiro que completava 7 meses presa porque ela furtou uma barra de manteiga. Então, eu acho que primeira questão, e é muito interessante, porque a questão ética, de repente não ficou lá aquele deputado lá, o João Paulo, que recebeu 50 mil reais com prova testemunhal, onde a gente assiste, e aí vem a terceira preocupação, que eu já vou inserindo aqui, estou indo até rápido demais. Eu estou correndo aqui. E aí o cara vai condenar de 50 mil, onde você vê, por exemplo, coisas que a gente vai achando que esse mundo está meio de cabeça para baixo. Você lê no jornal, por exemplo, que as pessoas estão, quer dizer, aqui para nós, né, nesse projeto Polos mesmo, a gente viu algo interessante, uma região do Vale de Jequitinhonha, onde há alguns anos atrás morria uma criança por semana de desnutrição, né, e hoje não morre mais nenhuma, mas começaram a morrer crianças de desnutrição na Grécia, em Portugal, com a crise. E onde você vê, então, de repente, 14 trilhões de dólares do dinheiro pago pelos cidadãos japoneses, pelos cidadãos norte-americanos, pelos cidadãos europeus, são transferidos recursos públicos para salvar os bancos, né, em mega operações de recursos, né, com mega salários. Mas não, nós vamos resolver o problema da corrupção, né, condenando esses 38. E aí, então vem uma terceira reflexão que talvez a gente tenha que fazer, né, que eu sempre coloco para os meus alunos de direito. Olha, uma pergunta que é necessária, fundamental a gente fazer. Quem diz o que é crime? Quem diz isso? Quem diz o que é crime? Já pararam para pensar nisso? Olha, existe um conceito universal e permanente de crime? Não. Por exemplo, há 30 anos atrás, se você cobrasse juros, né, de 5% ao mês, né, de 10% ao mês, em muitos países do mundo você ia para a cadeia. Hoje, não dá mais cadeia em quase nenhum país do mundo. E aí você vai perguntar, quem diz o que é crime? Então a gente possa começar uma investigação até nesse sentido. A gente vai descobrir, por exemplo, se você entrar no site do TSE, na internet, hoje tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Nós vamos descobrir, por exemplo, que o financiamento de campanha nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vou botar aqui no Brasil, que das maiores doações, inclusive para a eleição presidencial, e doa para todos os candidatos, só para um não, vem do sistema financeiro. Talvez possa ajudar, não sei, quem sabe, isso depende de comprovação, não estou acusando que você pode acusar com provas, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito. Não estou, eu estou só levantando uma reflexão, que talvez possa explicar por que a gente tem a maior taxa de juros do planeta. Né? Porque talvez 70% dos recursos do financiamento de campanha presidencial venha do sistema financeiro, não sei. A gente tem que apurar isso, pode ter alguma conexão com isso, e a gente tem que perguntar, quem diz o que é direito? Né? É o filósofo iluminado? Né? Quem diz o que é o justo? Quem diz o que é normal? Se a gente for lá no século XVIII, o século XIX foi um grande período de encarceramento em massa, né? Onde então, em vários estados, várias condutas, estados europeus principalmente, várias condutas que eram consideradas normais passam a ser consideradas anormais. Onde, por exemplo, no Reino Unido, você começa a aprender, as pessoas são presas, e um autor que eu gosto muito, que é o Oscar Wilde, né, foi preso por causa da sua conduta, da sua opção sexual, da sua conduta sexual. Você começa a criminalizar o homossexualismo, em outros lugares você começa a considerar o homossexualismo como uma anormalidade ou doença mental. Quem diz o que é normal? Quem diz o que é ético? Quem diz o que é moral? Né? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, e o que a gente pretende, né, e que a gente discute muito, né, no curso de Direito, no Direito Constitucional, é que isso deve ser dito por quem? Nós temos que construir espaços
espaços democráticos, dialógicos, para buscar uma construção de consensos, né, que supere uma lógica empobrecida e em crise de uma democracia representativa majoritária. Mas para além dessa democracia representativa majoritária, para chegarmos a uma democracia consensual, onde então todos nós possamos, de forma dialógica, livre, não hegemônica, igualitária, posso estar sendo romântico, não dá tempo da gente aprofundar nessas expressões, né, construir nós é que temos que dizer, e nós temos que buscar consenso sobre o que seja ético, sobre o que seja justo, sobre o que seja direito, né, sobre o que seja legal, né, sobre o que seja crime, né, e sobre o que seja normalidade ou anormalidade, se é que a gente precisa de alguns desses conceitos. Será que a gente precisa de crime, a gente precisa do conceito de anormalidade, etc. Né? E aí vem uma quarta preocupação. Né? A quarta preocupação, o que é? Uma coisa que a gente tem percebido, que também é recorrente, a gente já encontra sintomas disso em outros exemplos, em outros estados, é que a gente tem cada vez mais, na nossa sociedade, admitido substituir o espaço da moral e da ética pelo espaço do direito. Isso é uma tragédia, isso é um perigo. Por quê? Porque imagina só, você começa agora, você tem lei da palmada. Eu não estou defendendo, eu tenho 4 filhos, nunca bati no meu filho, estou defendendo da palmada. Eu estou falando, agora isso não tem que ser questão de direito penal, jamais. Lei da ficha limpa, lei do... Se você come um bombom com licor, bebeu uma cervejinha, dirigiu, né, é direito penal, polícia, vai para a delegacia. Né? Ou seja, o que você começa a fazer? Você começa a reduzir, né, ou quase, o que é interessante, eliminar o espaço, né, da ética, que começa a ser substituído pela uma invasão, né, feroz e perigosa do espaço do direito. Onde as pessoas, então, eu lembro que você imagina, a hora que você imaginava, eu continuo acreditando, continuo lutando por isso, uma sociedade ética, uma sociedade onde as pessoas, eu falo sempre para os alunos, olha, vocês estão aqui, 70 alunos, 60 alunos em sala de aula, vocês não vão roubar o computador do colega ali porque vocês têm medo do direito penal. Vocês não vão fazer isso porque vocês estão convencidos que isso não é uma coisa legal a ser feita, não é uma coisa ética a ser feita. Né? E essa sociedade, né, que a gente sonhou e que alguns ainda continuam sonhando, né? Muitos viraram muito pragmáticos. Mas quando você substitui isso, você substitui a ética pelo direito, qual é o perigo? O perigo é que a gente começa a fazer as coisas porque a gente tem medo do controle. Ontem mesmo eu saí de casa, tinha um monte de polícia. Na esquina de casa já tinha uma batida policial. Batida não, para ver se bebeu, né? A polícia na esquina. Fui buscar minha esposa na universidade, tinha polícia lá, polícia. Então você começa o quê? Você começa a ser uma sociedade de hipercontrole, onde o Estado, para dar conta de todas as suas proibições, ele tem que mostrar eficiência, tem que falar, olha, se você beber e dirigir, você está preso. Se você dar palmada no seu filho, você está preso. Se você fizer isso, você está preso. Né? Se você, enfim, aí você começa a aprender por tudo. A sociedade norte-americana é isso, a sociedade que mais encarcera do mundo. Nos Estados Unidos hoje você tem mais de 8 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal. 2.800.000 norte-americanos com 20 anos de reclusão. Desses, 80% são negros e hispânicos, e mais de 90% são pobres. Sendo que a população norte-americana é só de 30%, 15% de negros, 15% de hispânicos. Mas são 80% dos presos. Quem é uma galera pobre, né? É pobre, é o cara que rouba a barra de manteiga, etc. Então, nessa sociedade, o que acontece? Se de repente, esse mega-estado, porque vai virando um mega-estado, controla tudo, no Reino Unido hoje são mais de 2 milhões de câmeras de controle sobre as pessoas. Que começam a colocar câmera em cada esquina, câmera em todos os lugares, blitz em todos os lugares, direito penal, vão obrigar vocês a andarem na linha. As pessoas vão começar a fazer as coisas não porque elas estão convencidas de que aquilo é o certo, não porque elas acham que aquele é o que deve ser feito, né? Não, mas porque elas têm medo do Estado, medo da repressão. E se essa repressão falha, sobrou o quê? Pergunto para vocês. Se o Estado, esse mega-Estado, não der conta mais de controlar, porque vai chegar uma hora, ou acaba totalmente a nossa privacidade, intimidade, liberdade, esse mega-Estado, mas vai chegar um limite desse mega-Estado também. E quando chegar o momento que o Estado não der mais conta de controlar a vida minuciosamente de todo mundo, então que as pessoas começaram a não ter mais medo da repressão do Estado, sobrou o quê? Se já acabou com a ética, já acabou com a moral, né? Sobrou o quê? Sobrou nada, meu amigo. É o caos que sobrou. Né? E aí vem uma quinta preocupação, já estou terminando. Qual é a quinta preocupação? Vi na televisão um discurso que, aliás,
dá vontade de pedir asilo político em Marte, às vezes, porque está difícil, né? Eu acho que é um momento de crise, é um momento de... aquela senhora que aparece na televisão, na propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, falando que ela vota em candidato limpo. Que lindo! Olha só, tem dois problemas. Dentro desse problema tem dois problemas aí. Primeiro, tem um livro, eu trabalhei no doutorado um ano atrás, de um pesquisador francês chamado Jacques Semelan, que faz anos da vida dele, fazendo uma pesquisa sobre o genocídio. Ele trabalha o genocídio em Ruanda, o genocídio na antiga Iugoslávia, o genocídio na Segunda Guerra Mundial, o livro chama Purificar e Destruir, do Jacques Semelan. Nesse livro ele faz uma análise muito interessante. A pergunta que ele faz: como é que as pessoas são capazes de fazer ou chegar a tamanha barbárie, de eliminar o outro? E uma coisa que é um dado, que é só mais um dado para vocês pensarem a respeito, que é comum nesses extermínios sistemáticos de pessoas, é o dado do discurso da pureza. Olha, quando a pessoa chegar para você e se disser puro, saia correndo dela. Esses são os piores. O cara vai pegar o Stalin, o discurso da pureza moral stalinista, o que levou, ou da pureza étnica de Hitler, ou outros discursos de pureza. Então, aí fica mais uma preocupação. Mas nós somos seres processuais, nós somos seres impermanentes, nós somos singularidades coletivas, seres complexos, nós somos formados a partir de um monte de outras pessoas que passaram pela nossa vida, nem de mais de um monte de dados genéticos, mais de um monte de outra coisa. Nós somos seres em permanente processo de transformação. E isso é sempre uma boa notícia que eu costumo dar para os conservadores. Por mais conservadores que eu falo, olha, não vai mudar, meu amigo. A única certeza que a gente tem que vai mudar. Vai mudar. Por mais que você não queira que mude, muda. Se sair de casa de manhã, encontrar pessoas, experimentar coisas, você já mudou mesmo que você não queira mudar. Nós somos seres em permanente processo de transformação, assim como tudo que a gente faz, e todas as sociedades que a gente constrói, em tudo que a gente constrói. E é justamente por isso que, se a gente faz ou comete um ato de corrupção, talvez todos nós já tenhamos cometido na vida, a gente não pode estar condenado a esse ato pro resto da nossa vida. Nós somos seres multidimensionais, não estamos condenados a um nome. E aí um outro filósofo e outro psicanalista também, eu adoro psicanalista, que é o Alain Badiou, que vai trazer isso, a questão dessa redução de um ser humano a um nome coletivo. A gente não pode reduzir uma pessoa a um nome coletivo. Ninguém é só um nome coletivo. Ninguém é só cristão, ou só protestante, ou só judeu, ou só muçulmano. Ninguém é só algum nome, qualquer nome coletivo vocês pensarem. Ninguém é só liberal, ou só socialista. Ninguém é só corrupto, ou só criminoso. Imagina, você carimbar um sujeito criminoso, pum, pro resto da vida. Voltando ao século XV, a Idade Média. Voltando à Idade Média. Estupidez, não vai resolver nada. E aí, a sexta preocupação, essa eu não vou falar não. Eu vou substituir por uma outra questão que eu estava até anotando aqui, que é interessante. Tem uma cidadezinha, e é com isso eu termino minha fala, chamada Marinaleda, na Andaluzia. Essa cidade, uma cidade pequena, ela cerca de 20 anos atrás, ela começou a construir uma comunidade diferenciada, onde a população optou por construir uma economia solidária, uma economia alternativa, onde não há uma ideia de propriedade privada, de propriedade comunitária, onde as pessoas que casam e querem casa, elas constroem sua própria casa, a prefeitura fornece um arquiteto, um projeto, e os moradores, os vizinhos, os familiares fazem um mutirão e constroem sua casa. Essa cidade hoje, Marinaleda, tem na internet, vocês podem ver o prefeito é do Partido Radical da Espanha, cara, muito interessante. Essa cidade hoje, ela ficou uma ilha na Espanha. A Espanha hoje tem mais de 50% dos jovens desempregados, e com isso, todas as consequências que vêm daí, com a subnutrição, suicídios, como acontece na Grécia, em larga escala. Em Marinaleda não tem nenhum desempregado. Em Marinaleda não tem nenhuma criança fora da escola. Em Marinaleda não tem polícia. Marinaleda não tem direito penal. E mó barato, o último policial, ele aposentou, ele estava velhinho, e aí a comunidade da cidade fez uma reunião e resolveu falar: a gente precisa de polícia? Não.
Então fica aí, vai ser o último policial da cidade, fazendo homenagem ao último policial da cidade, né, em Marina Leda. E eu termino minha fala com isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos então a participação do professor Zé Luiz Quadros, que também nos brindará com texto, né, para essa nossa publicação, que também vai ficar disponível no site do NESC. Bom, de imediato eu quero passar então a palavra ao professor Sérgio Murilo Rodrigues, que possui graduação em Filosofia pela UFMG, mestrado também na mesma universidade, e atualmente ele cursa o doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Ele é professor aqui da PUC Minas, do nosso departamento de Filosofia, tendo experiência